Oi, meu nome é Bruna, eu sou vestibulanda de medicina e eu tô gravando esse vídeo porque, na verdade, tem algumas coisas que eu gostaria de falar pra vocês que tá começando agora esse processo de vestibular, ou talvez até não tão agora, mas tem algumas coisas que eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre esse assunto. Esse vídeo não tem o intuito de ser pesado, mas sim um vídeo que eu gostaria de falar a minha experiência, né, em relação aos estudos, ao estudo para vestibular, para passar em um curso concorrido e tudo que vem com isso, e que geralmente as pessoas evitam falar essa parte, porque realmente é uma parte que não é muito bonita, é uma parte que se você falar muito também vai ter muitos julgamentos em relação a outras pessoas, mas eu acho muito importante falar, porque realmente só quem vive o processo sabe o quão difícil é. Eu sempre soube que passar um vestibular de medicina seria muito difícil, mas eu acho que eu não tinha real noção de como seria realmente quando eu estava no meu ensino médio. Para contextualizar, o meu ensino médio foi no IF. O meu primeiro ano foi normal, mas o segundo ano já teve a pandemia, então eu tive muita defasagem no meu ensino médio. E realmente o meu ensino médio terminou oficialmente em 2022 foi quando realmente tive a noção de como era, porque eu fui fazer o Enem valendo no terceiro ano, né? Eu vi como realmente era complicado. Mas assim, muita gente sabe isso. Mas o que é que as pessoas geralmente não falam? Eu vejo que tem muita parte bonita de ser vestibulando, então tem a questão dos estudos, como é você se mostra uma pessoa esforçada, porque realmente você tem que ser muito esforçado para todos os dias estudar certinho e cumprir tudo aquilo que você deve fazer. Então, quando você mostra essa parte, é realmente muito bom. Você até incentiva as pessoas. Mas existe outra parte que é muito complicada de falar sobre a dificuldade mesmo que você encontra no processo. Sobre como é difícil você encontrar um médico que se adequa a você, até por muitas informações na internet também. Sobre como é difícil você ter motivação, sobre como é difícil você ter constância. E são coisas que você adquire conforme você vai estudando. Não é sempre que você vai estar sorrindo e super motivado para fazer aquilo que você se propôs, mas você tem que fazer, isso é muito importante. E assim, não é fácil realmente não, você tem que ter muita perseverança e muita consistência naquilo que você quer e também muita constância. E gente, no processo é super normal você pensar em desistir. E às vezes desistir é muito mais fácil do que continuar, porque dependendo de onde você está, continuar é um processo muito mais doloroso, principalmente se você tiver há muito tempo tentando isso, ou há um tempo naquilo, se as expectativas e a realidade forem muito diferentes, continuar naquilo que te causa sofrimento, que é não ver o resultado que você quis, principalmente Enem, quando sai o resultado do Enem, que você recebe aquela nota e não tirou a nota que você quis, o que você precisava, é o pior sentimento e que eu não recomendo para ninguém. Ainda não sei, mas eu tenho certeza que também, ao contrário, é verdade. Você vê que você passou deve ser simplesmente o melhor sentimento. E por que que eu estou falando isso, né? Por que que eu estou falando que é difícil, que às vezes você vai se frustrar, às vezes não, muitas vezes você vai se frustrar, seja na aula por não entender alguma coisa, seja em questão, seja em prova antiga por não ter o resultado que você esperava. O que eu vejo muito que as pessoas, principalmente de fora, que não tá dentro desse processo, é olhar para isso e pensar, tá, mas então por que que você continua, sabe? Por que que você continua fazendo isso? E isso é uma coisa que também pega muito quem tá há algum tempo tentando, principalmente porque as pessoas de fora sempre vêm com essa questão. Porque quando você começa a mostrar o lado ruim, né, quando você fala que você sofre, que você tem que ter muita perseverança, muita motivação, muita constância, as pessoas falam, então pra que tudo isso? E talvez, de fato, para elas pensem, sabe, tá, pra que tudo isso? Mas só quem realmente tá tentando ali entende o porquê de tudo isso. Eu acho que também por isso que as pessoas não falam tanto o lado, né, negativo, que existe muito, além do positivo, por causa realmente também que quando alguém olhar para isso vai pensar, por que que você está reclamando, sabe? Mas assim, apesar das dificuldades, tem um lado bom, claro, né? Você vê a sua evolução, você assistir uma aula e você conseguir entender. E o melhor sentimento é você passar na prova que você quis e fazer o que você quer. É para isso que a gente estuda, né? Para isso que a gente se esforça tanto para poder passar. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que realmente não é um processo fácil. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Esse ano foi um ano muito difícil. Quando passa o ano, né, conforme você vai completando o ano, acho que esse pensamento piora, porque você começa a imaginar que você está muito velha, né? Para mim, é claro que eu sei que racionalmente esses pensamentos não são reais, mas infelizmente não tem como evitar de sentir assim. Então esse ano foi muito pesado para mim,
nessa questão, mas apesar de tudo, eu estou aqui continuando estudando, porque afinal o que eu quero é passar na faculdade e no curso que eu tanto sempre quis. Mas é isso, esse vídeo foi mais para isso mesmo, para mostrar como tem esse lado, como você muitas vezes vai querer descansar, mas você não vai conseguir descansar. Como às vezes você vai ter uma sensação que você tá atrasado em relação às outras pessoas, e como tem muita comparação também, porque infelizmente é um lado que existe, mas é claro que existe o lado positivo das coisas, né? Tudo aquilo que a gente quer e que é algo que demanda tempo, que é algo muito grande, gente, vai ter o lado bom daquilo, mas também vai ter o esforço que você vai estar, porque todo dia você vai ter que lidar com aquela dificuldade, né? Não é de um dia para o outro que você consegue aquilo. Mas eu entendo que muitas pessoas acabam não falando disso, porque realmente vai ter muito julgamento. Talvez esse vídeo tenha um julgamento, mas eu sei que realmente quem está no processo é quem de fato entende e sabe que isso que eu tô falando é um sentimento real e sabe que é normal pensar assim, mas se é isso que você realmente quer, continua, sabe? Porque é uma coisa que eu penso até pra mim. O final vai valer muito a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você acha sobre esse assunto, né? E também no meu canal eu posto de tudo um pouco, leitura, vlog, estudos. Eu mostro o processo também do vestibular, como é pra mim. Então, se você gostar também desse tipo de vídeo, é só se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.